Esse erro destrói o resultado de muita gente. Você costuma perder horas remoendo um problema, tentando entender o que deu errado? As pessoas dizem que você reclama demais, que reclama de tudo, ou que você anda meio improdutivo, levando muito tempo para resolver as coisas. Pois é, às vezes o problema nem é o problema em si. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Como um simples ajuste pode mudar completamente a forma como você enxerga a vida. Olá, eu sou o Damião, Life Coach profissional, e aqui nesse canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, propósito de vida e as pequenas, grandes mudanças que podem fazer com que as coisas comecem a andar de verdade. E se você é novo aqui no canal, ou já assistiu algum vídeo mas não chegou nessa parte, no final do vídeo tem sempre um momento reflexão, que é onde eu deixo algumas perguntas para a gente refletir sobre o assunto que foi abordado no vídeo. Agora me conta, você já ouviu falar de que aquilo que a gente foca se expande? Todos os dias a gente vive situações que são interpretadas pelas nossas lentes emocionais. Então, se a gente está cansado, se está abatido, se está irritado ou ansioso, tudo acaba ficando mais pesado, mais difícil. Parece que nada vai dar certo. É como se tivesse uma nuvem voando na sua cabeça e fala, ai, coitado. Mas quando a gente está esperançoso, otimista, feliz, se sentindo bem, a mesma situação às vezes parece que ela é simplesmente mais uma coisa que aconteceu na sua vida. Por exemplo, se você está no trânsito e aí alguém te fecha. Se você está num dia que você está irritado, aí você vai querer buzinar, aí vai falar, e não sei o que. Na pior das hipóteses ainda vai querer seguir, ir atrás e querer falar. Agora, a mesma situação. Se a pessoa está tranquila, está feliz, o outro vai e fecha e fala, olha lá, ó, opa, quase. E segue a vida. E além das nossas emoções, dependendo de onde a nossa atenção estiver focada, essa situação vai parecer ainda pior ou ainda mais tranquila, dependendo de onde está o seu foco. É como se as emoções fossem um filtro que limita a forma como você experimenta o mundo e o foco fosse a lente de aumento, que vai amplificar aquilo que você está vivendo. E a grande sacada do foco é você entender se você está focando no problema ou na solução. Quando você foca no problema, tudo parece pesado, injusto, sem solução, fora do controle. Mas quando o foco está na solução, parece que alguma coisa muda aqui dentro e você tem mais energia. Você consegue ver aquela situação por um ângulo diferente. Você cria novas soluções, novas ideias brotam da cabeça. Você fica mais produtivo. Você sai do processo de ruminação para a ação. Quando você foca no problema, a tendência é a gente ficar preso num ciclo de reclamação. Você fica repetindo a história para você 1000 vezes lá, fica relembrando cada momento difícil que aconteceu, cada coisa que você não fez ou que poderia ter feito. E sem perceber, você vai realimentando aquilo que você quer evitar. Porque aquilo que você foca, expande. Agora, quando você muda o foco para a solução, aí tudo muda. E em vez de ficar se perguntando por que isso aconteceu comigo, você começa a pensar, o que eu posso fazer para mudar essa situação? E essa pergunta muda o jogo, porque ela tira você do papel de vítima e coloca você como sendo protagonista.
E é aqui que entra a autorresponsabilidade, também conhecida no mundo corporativo por accountability, que é a sua capacidade de responder pelos seus resultados, independente do que tenha acontecido. Aliás, se você quiser saber mais sobre autorresponsabilidade, eu tenho um vídeo falando só sobre isso e eu vou deixar o link na descrição. Agora, voltando para o nosso raciocínio. Os nossos sentimentos são como lentes coloridas que a gente coloca na frente e aí ela não mostra pra gente aquilo que realmente é. Ela mostra o que a gente vê. Então, se você coloca uma lente vermelha, você vai ver tudo naquele tom de vermelho, mas não é o que realmente está ali atrás daquela lente. Entendeu? Então, duas pessoas podem passar pela mesma situação e ainda assim viverem experiências completamente diferentes. Uma pode sair com solução dali, outra pode sair com mais problemas. Digamos que você tem uma reunião de trabalho e nessa reunião, sabe, muita gente reclamando, problema daqui, problema dali, isso aqui está atrasado, mas a gente fez isso daqui, essa foi a solução que a gente fez, mas não está muito boa, não sei o que, e vai falando isso. Ao final dela, você pode ter a pessoa que saiu pensando, tá, então a gente tem esse problema, então eu vou ter que fazer isso aqui, vou ter que pensar numa solução assim, para chegar lá e alcançar aquele resultado. Beleza, então é isso aqui que eu tenho que fazer, tenho que preparar, tá. E já sai pensando lá, criando o seu plano de ação para aquilo que vai fazer para resolver o problema, para dando o seu melhor. Enquanto uma outra pode pensar, caramba, isso aqui não tem jeito, esse lugar não tem jeito mesmo, tá tudo errado, ninguém faz nada direito, é por isso que não dá certo as coisas, por isso que a gente atrasa. Você já viu essas duas pessoas em algum lugar? A grande diferença está no foco e em como essas duas pessoas interpretaram aquela situação. Quando você foca no problema, os sentimentos negativos aumentam. E quando você foca na solução, você acessa uma parte criativa, racional e estratégica do seu cérebro. E parece que tudo fica mais claro. Sabe aqueles filmes que o personagem fica preso num loop temporal e fica revivendo aquele mesmo dia e aí tudo acontece igual e ele revive as mesmas coisas até ele perceber que ele pode agir de uma forma diferente naquelas situações, as mesmas situações, as mesmas coisas acontecendo, só que ele começa a enxergar de uma forma diferente e com isso ele tem novos resultados, as coisas ficam mais tranquilas, ele vive experiências melhores. Já viu filmes assim? Nada muda lá fora até que o personagem mude por dentro. Tem um filme que exemplifica isso de um jeito muito bonito e bem leve assim. E eu acho que é um dos filmes mais gostosos de assistir que eu já vi. E chama Questão de Tempo. Sem querer dar spoiler, né, porque isso já acontece também logo no começo, mas o protagonista ele descobre que ele consegue reviver dias do passado dele. E com isso ele tem a chance de reviver experiências com uma nova perspectiva. E o curioso disso é que à medida que ele vai vivendo isso de uma forma diferente, ele percebe também que a vida ganha um novo sentido, ganha um novo brilho. E a grande lição que fica aqui é que mesmo que a gente não possa voltar no tempo, a gente consegue mudar o nosso foco agora. E isso muda a forma como a gente vive o nosso presente. Agora pensa aqui comigo. No trabalho, em casa, nos relacionamentos, na vida financeira, em todas as situações desafiadoras da vida, a gente tem sempre duas opções. Ou foca no problema, no que está difícil, ou você foca em tentar achar uma solução. Foca no que pode ser feito para resolver aquilo. Quando você foca na solução, a sua mente se abre para possibilidades, para diálogo, para ação. E você passa a ver o problema
como uma oportunidade de crescimento, não como um castigo. E é justamente essa mudança de foco que diferencia as pessoas que evoluem daquelas que ficam presas num ciclo. E agora vamos ao nosso momento reflexão. Em quais áreas da sua vida você tem focado mais nos problemas do que nas soluções? Que tipo de sentimento você tem alimentado quando algo dá errado? E se, a partir de hoje, você escolhesse mudar o foco? O que mudaria na sua vida? Agora reflete sobre isso com calma, porque às vezes a resposta que você precisa já está aí dentro. Ela só está esperando que o foco apareça nela. A vida não muda porque os problemas acabam. Ela muda quando você aprende a enxergar os problemas de uma forma diferente. E isso começa com um simples ajuste. Mude o foco e o mundo muda junto. E se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de deixar aquele like, compartilhar com quem está precisando ouvir essa mensagem. E se não é inscrito no canal, se inscreva e caminhe comigo nessa jornada de autoconhecimento e propósito. Até mais!